E nós vamos agora ver e finalizar com os regimes totalitários, falando sobre nazismo, que surgiu na Alemanha e teve como grande personalidade Adolf Hitler, tá? Antes de mais nada, vamos agora só recapitular as questões das características principais dos governos totalitários que a gente tem ali, além do anticomunismo, do nacionalismo, do autoritarismo, do caráter militar. A gente tem o racismo, que inclusive vai ser muito evidenciado no que diz respeito ao nazismo empregado na Alemanha. Então, só para que vocês possam olhar, ler novamente e ver essas características que vão determinar a vigência de regimes totalitários na Europa, sobretudo na Itália e na Alemanha. Basicamente, na década de 20, o Partido Nazista ele adota a suástica, que é esse símbolo que vocês podem ver, inclusive hoje um símbolo proibido. Na Alemanha é um símbolo proibido, no Brasil também é proibido, em vários países se proibiu o nazismo depois do terror causado na Segunda Guerra Mundial por conta dessa ideologia nazista, e especialmente pelo Holocausto dos judeus, mas que a gente vai ver isso no estudo sobre a Segunda Guerra Mundial. O nazismo não foi uma criação, quer dizer, o símbolo nazista, essa suástica aí, não é uma criação exatamente de Hitler. Não, a suástica já existia e em algumas populações da antiguidade, na Índia, essa suástica foi encontrada em alguns vestígios e tinha significados diferentes, mas na ideologia nazista ela tem um outro significado que vai aí atender ao que Hitler tinha como projeto político para a Alemanha. Basicamente, na década de 20, o Partido Nazista ele adota a suástica, que é esse símbolo que vocês podem ver, inclusive hoje um símbolo proibido. Na Alemanha é um símbolo proibido, no Brasil também é proibido, em vários países se proibiu o nazismo depois do terror causado na Segunda Guerra Mundial por conta dessa ideologia nazista, e especialmente pelo Holocausto dos judeus, mas que a gente vai ver isso no estudo sobre a Segunda Guerra Mundial. O nazismo não foi uma criação, quer dizer, o símbolo nazista, essa suástica aí, não é uma criação exatamente de Hitler. Não, a suástica já existia e em algumas populações da antiguidade, na Índia, essa suástica foi encontrada em alguns vestígios e tinha significados diferentes, mas na ideologia nazista ela tem um outro significado que vai aí atender ao que Hitler tinha como projeto político para a Alemanha. Uma das bases do nazismo é o pan-germanismo. Então vamos entender o que é o pan-germanismo, como foi criado e como foi desenvolvido. O pan-germanismo, na verdade, ele vem bem antes de Hitler, ainda na Primeira Guerra Mundial, ele vai motivar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha também entra na guerra motivada pelo pan-germanismo, que basicamente aí diz que o Estado alemão deveria se unir. As pessoas que falassem alemão, as pessoas que fizessem parte desse território deveriam se envolver e se unir em um Estado fortificado através dessa união. Então, assim, isso diz respeito ao nacionalismo, que foi muito difundido através do pan-germanismo, e de questão territorial, se querer aí dominar, ainda na Primeira Guerra Mundial, os territórios de populações que falavam a língua alemã e que tinham origem de pessoas ainda que fizessem parte da Alemanha. Isso foi evidenciado por Hitler no nazismo, e isso é usado muito por Hitler, principalmente associado ao nacionalismo e ao arianismo da raça pura, e levando-se em consideração que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está completamente arrasada por conta do Tratado de Versalhes, que eu acredito que vocês lembram, mas vamos lembrar aqui. O Tratado de Versalhes ele foi assinado depois da Primeira Guerra Mundial, e dentre os termos estabelecidos no tratado, se culpava a Alemanha. A única culpada, na verdade, pela guerra foi a Alemanha, e ela se responsabilizaria por muitas questões, inclusive por indenizar os países da Tríplice Entente, que teriam vencido a Primeira Guerra. Quando eu digo teriam vencido, é no sentido de que
teoricamente ganharam aí o primeiro conflito, mas em uma guerra não existe vencedores, a gente já sabe disso. Então a Alemanha, além disso tudo, ela tinha que se limitar enquanto país, então ela não poderia investir no exército, não poderia investir nem na fabricação, nem em compra de armas, então limitaria o país como um todo. Então ela é humilhada no Tratado de Versalhes. E o pan-germanismo, ele vem no sentido de Hitler para que se houvesse uma autoestima da população da Alemanha. A eugenia também é uma das características que vai basear a ideologia nazista e que é algo cruel, porque em que consiste a eugenia? Nessa questão da busca pelos seres evoluídos, por uma raça pura, e dentro dessa linha, o Hitler ele usa muito de se achar superior, de achar que os alemães são superiores. E por que eu falo cruel? Porque além disso tudo, além desse pensamento completamente racista, preconceituoso, e existiu uma prática, por exemplo, de não permitir que os alemães se relacionassem com outros povos. É daí que surge o princípio da aversão pelos judeus, por exemplo. Existia uma aversão pelos deficientes físicos, porque dentro dessa perspectiva também se valorizava muito a perfeição de uma forma geral, né? Se faziam estudos com os seres humanos para saber questões de genética e biologia. Enfim, isso é difundido e Hitler usa disso de uma forma muito perversa, porque o preconceito, sobretudo o preconceito racial, vai estar muito presente no nazismo. O antissemitismo. O que foi o antissemitismo? Em que consistia? Na verdade, o antissemitismo é algo mais que vocês com certeza têm esse conhecimento prévio, não talvez com o nome antissemitismo, mas já ouviram falar na versão que Hitler tinha dos povos judeus, na perseguição que foi implementada durante o nazismo, e especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é concretizado com o Holocausto. Milhares de judeus morrem a mando de Hitler nos campos de concentração, e nós vamos estudar isso à frente. Mas enfim, o que consistia? Na discriminação, na perseguição, na humilhação, basicamente na extinção dos povos judeus durante o nazismo na Alemanha. Não existe, na verdade, uma origem desse ódio do Hitler pelos judeus, a não ser o que pode ser explicado pelo pan-germanismo, pelo arianismo, por querer essa raça pura, né? Além disso, sabe-se que Hitler sabia perfeitamente da situação dos judeus na Alemanha, que estavam aí envolvidos com o comércio alemão. Então, assim, muito do que se produzia, do que se vendia na Alemanha, passava pelas mãos dos judeus. Então, eram muitos comerciantes judeus na Alemanha e ele, claro, nessa perspectiva racista, preconceituosa dele, ele não queria isso e iria barrar isso para que tudo ficasse controlado, tudo ficasse nas mãos dos alemães. E por fim, o anticomunismo, como base do nazismo, tanto na Alemanha como na Itália, o anticomunismo ele é extremamente incentivado. O que acontece na Europa nessa época? O comunismo ele ganha um espaço muito grande, principalmente no campo político. Alguns partidos comunistas passam a surgir nessa época, porque existe uma referência agora mais concreta, que é a Rússia. A Rússia se transformou, se converteu em comunista, não é? Primeiro pelas mãos de Lenin, que foi o principal protagonista da Revolução Russa, e depois por Stalin, que vai liderar a Rússia durante um bom tempo. E existe essa propagação das ideias comunistas, muita, aliás, e se existe uma aversão em relação a isso, principalmente dentro dos regimes totalitários. Todos os regimes totalitários, eles pregavam o anticomunismo, em todos os sentidos. Então, se usava, por exemplo, os meios de comunicação para divulgar o que eles consideravam o malefício vindo dos comunistas, dessa ideologia comunista. Então, Hitler levanta a bandeira do anticomunismo, vai perseguir os comunistas ao longo do seu
da sua liderança à frente da Alemanha, e isso é muito evidenciado tanto na Alemanha quanto em Itália, a partir do Benito Mussolini. Hitler toma o poder na Alemanha. Então vamos entender o processo gradativo de Hitler no campo da política. Primeiro que Hitler participa da Primeira Guerra Mundial como soldado, ele vive a guerra, a Primeira Guerra, recebe uma medalha porque se destacou enquanto soldado, era extremamente corajoso, não era tão alto quanto os outros soldados alemães, mas era extremamente corajoso. E ele traz essa marca da Primeira Guerra Mundial, essa frustração. Era extremamente patriota, apesar de não ser alemão, de fato, ele não nasceu na Alemanha, mas era extremamente patriota e ele trazia as marcas do Tratado de Versalhes, que foi a humilhação por qual passou a Alemanha. E dentro disso ele se envolve na política na Alemanha e ele na verdade participa da criação de um partido que é chamado de Partido dos Trabalhadores Alemães. E apesar de ter esse nome, Partido dos Trabalhadores Alemães, não tem nada a ver com o Partido Comunista, tá? E ele participa, depois disso o partido acaba se tornando partido nazista, e ele vai ganhando destaque dentro do partido porque ele era um excelente orador. Hitler falava muito bem, tinha um dom da oratória e ele era extremamente inteligente, não é? Alguns diziam que Hitler era genial. Então, assim, sabia falar sobre várias áreas de conhecimento e ele usa isso a seu favor. E ele vai ganhando muito espaço dentro do partido, até que esse partido cresce ao ponto de ganhar muito espaço dentro da República na Alemanha. Então, são muitos membros do partido que se envolvem e que têm uma autonomia na política alemã. Até que Hitler se torna chanceler na Alemanha, que era um cargo, assim como era o primeiro-ministro lá de Mussolini na Itália, era um cargo que tinha muita autonomia política na Alemanha, e isso faz com que ele caminhe para a tomada do poder. Depois da morte do presidente, o Hindenburg, ele caminha para essa autoridade máxima na Alemanha, e assim nós temos o início do pior momento da história que a gente possa contar, que é o nazismo. Hitler, de primeiro chanceler que já tinha uma autoridade política significativa na Alemanha, ele se torna o principal líder com a morte de Hindenburg em 1934. Então, nós temos aí, a partir de 1932, essa trajetória mais significativa de Hitler dentro da Alemanha. E aí concentra em si todos os poderes. A partir daí a Alemanha vive um poder centralizado nas mãos de Hitler e cada vez mais se torna autoritário, porque tem como grande espelho aquele que abriu o caminho dos regimes totalitários, que foi o Benito Mussolini, que inclusive vão começar a fazer relações comerciais Alemanha e Itália, relações políticas, porque tem essa ideologia política em muita consonância, com muita afinidade. Durante a administração de Hitler, a Alemanha serviu ao nazismo, não foi o contrário, não foi o nazismo que serviu à Alemanha. Na verdade, o povo alemão serviu à ideologia nazista de Hitler. Então, Hitler propaga o nazismo, usa os meios de comunicação a seu favor, cada vez mais torna esse regime autoritário, concentrando o poder nas suas mãos. Existe aí uma estrutura de exército muito grande, porque Hitler vai quebrar todo o pacto que foi feito no Tratado de Versalhes. A Alemanha assinou o acordo do Tratado de Versalhes, em que punia a Alemanha, não é? E, entre outras coisas, a Alemanha não poderia investir no exército, tinha um limite de número de soldados, não poderia comprar armas, não poderia fabricar armas. Hitler não leva em consideração nada disso, e aí tem início a um fortalecimento da Alemanha. Cada vez mais a Alemanha caminha para se tornar uma referência na Europa, e tem alguns pontos positivos nisso, porque a Alemanha passava por uma crise econômica. Vocês podem imaginar uma crise econômica significativa depois da Primeira Guerra Mundial, dívidas, ainda com o peso da indenização dos países da Tríplice Entente,
E Hitler transforma a Alemanha economicamente, faz com que a Alemanha passe de um país afetado por uma crise econômica a um país que vai se tornar ativo na economia e vai gerar lucro, fazendo com que ele administre a Alemanha e foque naquilo que era o objetivo dele, que é armar a Alemanha para um possível conflito.